A cidade pulsava com a energia de uma tarde de sábado. O ar carregado do cheiro quente de concreto, misturado ao doce das jasmins que florescem nas praças de São Paulo. Rafael encostou-se ao corrimão de vidro no segundo andar do shopping, os dedos roçando a borda metálica fria, a mente vagando. Aos 34 anos, ele era um arquiteto que moldava o horizonte da cidade. Os arranha-céus afiados de São Paulo carregavam seu nome nos projetos. Mas hoje, seus pensamentos não estavam nas linhas de aço ou nas fachadas de vidro. Eles dançavam em torno de algo perdido, um eco suave de uma vida que ele poderia ter vivido. Lá embaixo, o shopping fervilhava. Famílias serpenteavam pela multidão, suas risadas cortantes como casca de limão, enquanto adolescentes se amontoavam perto da praça de alimentação. As vozes, uma melodia caótica. Rafael observava sem realmente ver, até que um brilho de cabelo castanho chamou sua atenção. Era o jeito dela andar, confiante, mas delicado, como se dançasse ao som de uma música que só ela ouvia. Luana. Seu coração deu um salto, uma mistura agridoce de canela e sal, amarga e quente ao mesmo tempo. Ela estava na entrada do cinema, a mão segurando a de uma menininha. A criança, de uns 6 anos, tinha cachos escuros caindo sobre os ombros. E seus olhos, meu Deus, os olhos dela, eram um espelho dos dele, avelã com manchas verdes, como luz do sol filtrada por folhas. A respiração de Rafael ficou presa, o peito apertado como se o ar tivesse virado melado. A menina puxou a manga de Luana, apontando para um cartaz de filme com um sorriso largo. Algo no rosto dela, a curva da bochecha, o jeito como o nariz franziu, era como ver uma foto dele mesmo naquela idade. Ele apertou o corrimão com mais força, as juntas branqueando. Luana ainda não o tinha visto. Ela ria, a voz um tilintar leve que atravessava o burburinho do shopping, e Rafael sentiu o chão oscilar sob seus pés. 7 anos. 7 anos desde que tudo desmoronara entre eles, desde as noites em que as palavras cortavam como facas e o amor que um dia fora fogo virara cinzas. Ele se lembrava da última briga, das acusações jogadas como pedras, do jeito como ela saiu pela porta sem olhar para trás. E agora, ali estava ela, com uma criança que podia ser... O quê? Sua filha? A menina? Alice, ele ouviu Luana chamá-la. Virou-se e seus olhos encontraram os dele por um instante. Foi como um choque elétrico, um estalo que fez o mundo ao redor sumir. Ela sorriu, tímida, e Rafael sentiu o coração disparar, um tambor ecoando em seu peito. Podia ser coincidência, podia ser só uma semelhança, mas a dúvida cravou-se nele como uma farpa, e ele sabia que não poderia simplesmente ir embora. Ele desceu as escadas rolantes, o coração batendo no ritmo dos próprios passos. O shopping parecia mais barulhento agora, as vozes e risadas se misturando em uma cacofonia que zumbia em seus ouvidos. Luana e Alice estavam na fila do cinema, e ele hesitou, os pés pesados como chumbo. O que diria? Oi, Luana, lembra de mim? É minha filha? A ideia parecia absurda, mas a semelhança era inegável. Ele precisava saber. Luana? A voz saiu mais rouca do que ele pretendia, quase engolida pelo barulho ao redor. Ela virou-se e por um momento o tempo parou. Seus olhos castanhos, tão familiares, arregalaram-se, e a expressão passou de surpresa a algo mais complicado. Uma mistura de alarme e saudade, como se o passado tivesse batido à sua porta sem aviso. O perfume dela, algo floral com um toque de baunilha, chegou até ele, trazendo memórias de noites abraçados, de promessas sussurradas. Rafael, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro, o que você está fazendo aqui? Alice olhou para ele curiosa, os olhos grandes e brilhantes como os de um filhote de coruja. Rafael tentou sorrir, mas sentiu o rosto rígido, os músculos tensos. Eu só vim ao shopping e vi você. Ele fez uma pausa,
os olhos fixos na menina. Quem é essa? Luana hesitou, a mão apertando a de Alice com mais força. A menina se inclinou para a mãe, sussurrando algo que Rafael não ouviu. O coração dele batia tão alto que parecia ecoar no peito, uma batida que misturava medo e esperança. Essa é a Alice, disse Luana finalmente, a voz firme, mas com um tremor que não escapou a ele. Minha filha, sua filha, repetiu Rafael, as palavras pesadas na língua. Ele olhou para Alice novamente, procurando traços, pistas, qualquer coisa que confirmasse ou apagasse a suspeita que queimava em sua mente. Ela é... Luana o interrompeu, os olhos faiscando com algo que ele não conseguiu decifrar. Vamos entrar, a sessão já vai começar, disse ela, virando-se para a bilheteria. Foi bom te ver, Rafael. Mas o tom dela dizia o oposto. Era um adeus apressado, um muro erguido às pressas. Alice olhou para ele mais uma vez e Rafael sentiu um aperto no peito, como se alguém tivesse espremido seu coração com as mãos. Ele ficou parado, vendo-as desaparecer na multidão que entrava no cinema, o cartaz colorido de um filme infantil brilhando acima. O shopping continuou a pulsar ao seu redor, mas Rafael sentia-se fora de lugar, como se o mundo tivesse mudado de cor. Ele caminhou até um banco próximo, sentando-se com as mãos no rosto. A imagem de Alice não saía de sua cabeça. Aqueles olhos, aquele sorriso. E Luana, porque ela parecia tão assustada? O que ela não estava dizendo? Ele puxou o celular do bolso, os dedos tremendo enquanto abria o aplicativo de mensagens. O nome dela ainda estava lá, intocado por anos, uma relíquia de um tempo que ele tentava esquecer. Havia mensagens antigas, de antes da separação, cheias de emojis e promessas. Mas nada depois. Nada que explicasse uma criança de 6 anos que parecia tanto com ele. Rafael respirou fundo, o ar do shopping agora parecendo pesado, carregado de possibilidades que ele não sabia como enfrentar. Ele precisava de respostas, mas algo lhe dizia que consegui-las seria como abrir uma porta para um passado que ele não estava pronto para enfrentar. E ainda assim, ele sabia que não podia ignorar o que acabara de ver. Enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de laranja e roxo, Rafael tomou uma decisão. Ele ia descobrir a verdade. Não importava o quanto doesse, não importava o que tivesse que enfrentar, porque se Alice fosse sua filha, tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo e sobre Luana estava prestes a mudar. O céu lá fora sangrava em tons de laranja e roxo, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Mas dentro do shopping, o mundo de Rafael continuava suspenso. Ele ainda estava no banco, as mãos segurando o celular como se fosse uma âncora, os olhos fixos na tela onde o nome de Luana brilhava como uma ferida antiga. A imagem de Alice, com aqueles olhos avelã que pareciam um reflexo dos seus, queimava em sua mente. Ele não podia simplesmente ir embora, não com aquela dúvida cravada no peito como uma farpa que se recusa a sair. O burburinho do shopping zumbia ao seu redor, um coro de vozes e passos que soava como uma tempestade distante. Rafael levantou-se, o coração batendo em um ritmo descompassado, como um tambor desafinado. A entrada do cinema estava a poucos metros, mas parecia um abismo. Ele precisava falar com Luana, precisava entender por que ela fugiu dele com aquelas palavras cortantes. Foi bom te ver, que soaram como uma porta batendo, e acima de tudo, precisava saber se Alice era sua. Ele caminhou até a bilheteria, o ar-condicionado do shopping gelando sua pele, um contraste frio com o calor que subia por seu pescoço. A fila para o filme infantil ainda estava lá, mas Luana e Alice já haviam entrado. Rafael hesitou, olhando para o cartaz colorido de animação. Um dragão rindo com dentes brilhantes, cercado de personagens felizes. A ironia o acertou como um soco.
Ali estava ele, enfrentando o maior mistério de sua vida, enquanto famílias compravam pipoca e riam sem preocupações. "Uma entrada para a sessão das 6, disse ele ao atendente, a voz firme, embora suas mãos tremessem ao pegar o ingresso. Ele não sabia o que diria, mas sabia que não podia esperar. Cada segundo que passava era como areia escorrendo por seus dedos. Dentro do cinema, a escuridão o envolveu como um cobertor pesado, pontilhado apenas pelas luzes suaves das saídas de emergência. O filme ainda não tinha começado. Propagandas dançavam na tela, enchendo a sala com risos enlatados e música alegre. Rafael piscou, ajustando os olhos à penumbra, e procurou por elas. Fileiras de cabeças se espalhavam diante dele, silhuetas indistintas, até que ele viu o brilho dos cachos de Alice, 2 fileiras à frente, à esquerda. Luana estava ao lado dela, inclinada, sussurrando algo enquanto apontava para a tela. Ele desceu os degraus com cuidado, o carpete abafando seus passos, o coração martelando como se quisesse pular do peito. Quando chegou à fileira delas, parou, as palavras presas na garganta como um nó de corda. Luana ouviu primeiro, e seus olhos se arregalaram, uma mistura de surpresa e algo mais escuro, talvez medo. Alice, alheia, balançava as pernas na cadeira, os pés mal tocando o chão, segurando um copo de refrigerante grande demais para suas mãos pequenas. "Rafael", disse Luana, a voz baixa, quase engolida pelo som da propaganda. "O que você está fazendo aqui?" Ele engoliu em seco, sentindo o peso de todos os olhos invisíveis da sala, embora ninguém estivesse realmente prestando atenção. O cheiro de pipoca amanteigada enchia o ar, doce e pegajoso, mas não conseguia mascarar a tensão que crescia entre eles. "Precisamos conversar", disse ele, mantendo a voz firme, mas suave, como se estivesse pisando em vidro. "Sobre ela." Ele apontou com o queixo para Alice, que agora olhava para ele, curiosa, os olhos brilhando na luz refletida da tela. Luana ficou rígida, a mão apertando o braço da cadeira. Por um momento, ela pareceu procurar uma saída, como um animal encurralado. Então, algo em sua expressão mudou. Uma rendição relutante, como se soubesse que não podia mais fugir. "Não aqui", sussurrou ela, olhando ao redor. A sala estava lotada, crianças rindo, pais mexendo em celulares. "Não na frente dela." "Então quando?" perguntou Rafael, a voz ganhando um tom de urgência. "Luana, eu vi os olhos dela. Eu sei que não estou imaginando coisas. Ela é..." As luzes do cinema começaram a escurecer ainda mais. O filme prestes a começar. A música da propaganda deu lugar a uma melodia suave, e Alice puxou a manga de Luana, apontando para a tela com um sorriso. Luana olhou para a filha, depois para Rafael, e seus olhos carregavam um peso que ele não conseguia decifrar. Uma mistura de culpa, raiva e algo que parecia saudade. "Ela é sua", disse Luana, as palavras saindo tão baixo que ele quase não ouviu. "Alice é sua filha." O mundo parou. O som do cinema, as risadas, a música, tudo se dissolveu em um zumbido surdo, como se Rafael estivesse debaixo d'água. Ele olhou para Alice, que agora estava absorta na tela, alheia ao terremoto que suas palavras haviam causado. Sua filha. A palavra ecoava em sua mente, estranha e pesada, como uma pedra jogada em um lago tranquilo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra veio. Como alguém absorve uma verdade assim, jogada no escuro de um cinema, entre pipoca e risadas infantis? "Por que você não me contou?" perguntou ele, a voz falhando, um fio de raiva misturado à confusão. 7 anos, Luana. 7 anos. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam. "Não é tão simples, Rafael. Você não estava lá. Você me deixou." As palavras o acertaram como uma lâmina, cortando fundo. Ele se lembrou daquela noite, a última briga, as acusações que voaram como facas.
Ele a acusara de ser controladora, ela o chamara de egoísta. E então ela foi embora. Ele pensou que era o fim, que ela seguiria em frente, como ele tentou fazer. Mas agora, ali estava a verdade, sentada a 2 assentos dele, balançando as pernas e rindo de um dragão animado. Eu não sabia, disse ele, a voz quase um sussurro. Você nunca disse nada. Luana olhou para ele, e por um instante ele viu a garota que conhecera anos atrás. Aquela que ria com ele sob as estrelas, que sonhava com uma casa cheia de livros e música. Mas então a expressão dela endureceu, e ela se levantou, puxando Alice gentilmente. Vamos, pequena, precisamos ir ao banheiro antes do filme começar, disse ela, a voz firme, mas tremendo nas bordas. Alice fez um biquinho, mas seguiu a mãe, lançando um olhar curioso para Rafael enquanto passava. Ele ficou parado, o ingresso amassado na mão, o peito apertado, como se alguém tivesse enrolado uma corda em torno de seu coração. Sua filha. A palavra ainda não fazia sentido, mas já mudava tudo. Ele olhou para a tela, onde o filme começava com cores vibrantes e música alta, mas nada daquilo importava. Luana sabia que ele estava ali, e agora ele sabia a verdade. Mas por que ela escondera isso por tanto tempo? E o que o impedia de correr atrás delas agora, exigir mais respostas? Ele saiu do cinema, o ar do shopping parecendo mais leve, mas ainda carregado com o peso do que acabara de ouvir. No corredor, ele viu Luana e Alice saindo do banheiro. Alice corria à frente, os cachos saltando, enquanto Luana a seguia, o rosto fechado, os ombros tensos. Rafael deu um passo à frente, pronto para chamá-la, mas algo o fez parar. O jeito como Luana segurava a mão de Alice, protetor, quase desesperado, dizia que havia mais na história. Algo que ela ainda não estava pronta para contar. Ele voltou para o banco onde estivera antes, a mente girando como um carrossel descontrolado. Precisava pensar, planejar. Luana dissera que ele a deixara, mas havia algo nos olhos dela, uma dor que ia além da raiva. E Alice, sua filha, merecia mais do que um confronto apressado em um shopping lotado. Ele puxou o celular novamente, os dedos pairando sobre o número de Luana. Ele podia mandar uma mensagem agora, insistir, mas algo lhe dizia que isso só a afastaria mais. Enquanto o shopping pulsava ao seu redor, Rafael tomou outra decisão. Ele não ia deixar isso passar. Ia encontrar Luana novamente, mas desta vez faria as coisas do jeito certo. Ele precisava entender o que acontecera 7 anos atrás. Por que ela guardara esse segredo e, acima de tudo, como poderia fazer parte da vida de Alice. Mas quando ele levantou os olhos, viu algo que fez seu coração parar. Luana estava na escada rolante, olhando diretamente para ele, os olhos cheios de uma pergunta que ele não sabia responder. E então ela desviou o olhar e desapareceu na multidão. O shopping ainda pulsava com a vida frenética de um sábado à noite, mas para Rafael, o mundo parecia ter desacelerado, preso no instante em que Luana desapareceu na escada rolante. O olhar dela, carregado de uma pergunta que ele não sabia decifrar, ficou gravado em sua mente como uma fotografia em sépia, desbotada, mas impossível de ignorar. Ele permaneceu no banco, os dedos ainda pairando sobre o celular, o número de Luana brilhando na tela como uma promessa não cumprida. O ar do shopping, carregado do aroma doce de pipoca e do murmúrio constante da multidão, parecia sufocante, como se cada respiração trouxesse mais perguntas do que respostas. Alice era sua filha. A revelação de Luana no cinema ainda ecoava em seu peito, uma nota dissonante que ele não conseguia silenciar. 7 anos. 7 anos de ausência, de silêncios, de uma verdade que ele nem imaginava existir. E agora, o que fazia com isso? Como se constrói uma ponte sobre um abismo de 7 anos? Ele se levantou,
as pernas pesadas como se carregassem o peso de todas as escolhas erradas que fizera, e caminhou até a saída do shopping. O céu lá fora já era um manto de estrelas, o ar fresco trazendo o cheiro úmido de asfalto e jasmins, mas nada disso acalmava a tempestade em sua mente. No dia seguinte, Rafael chegou ao escritório antes do amanhecer. O prédio de vidro e aço, uma de suas criações, erguia-se imponente no coração de São Paulo, mas hoje ele parecia apenas uma gaiola reluzente. Ele se sentou à mesa, o laptop aberto, os projetos de arranha-céus esquecidos. Não conseguia se concentrar. Cada linha, cada cálculo, dissolvia-se na imagem de Alice, balançando as pernas na cadeira do cinema, no jeito como Luana o olhara, com aquela mistura de raiva e dor que ele não entendia. Ele abriu o celular, a tela iluminando seu rosto na penumbra do escritório. O nome de Luana ainda estava lá, intocado desde a noite anterior. Ele hesitou, o dedo pairando sobre o ícone de mensagem, mas algo o fez mudar de ideia. Em vez disso, abriu o aplicativo de e-mails, uma decisão impulsiva, como se cavar o passado pudesse trazer respostas. Ele digitou o nome dela no campo de busca e o que encontrou fez seu coração parar. Havia mensagens. Não uma, não duas, mas uma dúzia delas, espalhadas ao longo de meses, 7 anos atrás. Assuntos como precisamos conversar, por favor leia, é importante. Ele clicou na primeira, o estômago embrulhado como se tivesse engolido pedras. A mensagem era curta, escrita com uma urgência que ele podia sentir mesmo agora. Rafael, estou grávida. Sei que terminamos, mas você precisa saber. Me liga, por favor. Ele abriu outra e outra, cada uma mais desesperada que a anterior. Luana pedia para ele responder. Dizia que não queria enfrentá-lo, que só precisava que ele soubesse. A última mensagem, datada de meses após o término, era diferente. O tom era frio, resignado, como um vento de inverno. Você deixou claro que não quer fazer parte disso. Estou seguindo em frente, não me procure. Rafael recostou-se na cadeira, o ar do escritório parecendo rarefeito, como se ele estivesse no topo de uma montanha. Ele não se lembrava de ter visto essas mensagens. 7 anos atrás, ele estava afundado em trabalho, viajando entre projetos, tentando apagar Luana da memória com noites longas e garrafas de uísque. Mas agora, a verdade o encarava. Ele as ignorara. Ou pior, talvez nem as tivesse notado, perdido em sua própria dor. A culpa o acertou como um trovão, um peso que fez seus ombros curvarem. Ele tentou se lembrar daqueles meses, mas tudo era um borrão de reuniões, prazos e noites em que dormia no sofá do escritório. Havia, porém, uma memória que se destacava, afiada como uma lâmina, uma conversa com Pedro, seu melhor amigo na época. Pedro, com um copo de cerveja na mão, rindo enquanto dizia: Luana, esquece, cara, ouvi dizer que ela tá saindo com outro, provavelmente inventando drama para te prender. Rafael acreditara, ou pelo menos usara aquelas palavras como desculpa para não olhar para trás. Ele abriu o WhatsApp, procurando mensagens antigas de Pedro. Encontrou uma troca de meses após o término, onde Pedro mencionava boatos sobre Luana estar com alguém novo. Você tá melhor sem ela, dizia a mensagem. Rafael sentiu o rosto queimar, uma mistura de raiva e vergonha. Como pôde ser tão cego? Como pôde confiar em fofocas em vez de ir atrás da verdade? Ele fechou o laptop com um estalo, o som ecoando no escritório vazio. Não podia mudar o passado, mas podia fazer algo agora. Ele precisava encontrar Luana. Precisava ouvir a história dela, entender por que ela guardara o segredo de Alice por tanto tempo. E, acima de tudo, precisava saber como ser parte da vida daquela menina que ele nem conhecia, mas que já mudava tudo. Rafael pegou o celular e digitou o nome de Luana no Instagram. O perfil dela era privado, mas a foto de exibição mostrava Alice sorrindo, segurando um livro colorido. A legenda dizia: Minha luz. O coração de Rafael apertou. Um nó de ternura e arrependimento.
Ele clicou em seguir, sabendo que ela provavelmente não aceitaria, mas precisava tentar. Então abriu o LinkedIn, onde encontrou um perfil atualizado. Luana trabalhava como designer gráfica freelancer e sua última postagem mencionava um evento no Jardim Botânico, um workshop de ilustração que acontecera na semana passada. O Jardim Botânico era um começo. Ele se lembrou de como Luana amava aquele lugar, o jeito como ela caminhava entre as árvores, o rosto iluminado pelo sol filtrado pelas folhas. Talvez ela ainda frequentasse o local. Talvez, se ele fosse lá, pudesse encontrá-la. Era uma chance pequena, mas era tudo o que tinha. Naquela tarde, Rafael dirigiu até o Jardim Botânico, o carro cortando as ruas de São Paulo sob um céu cinzento que prometia chuva. O ar cheirava a terra molhada e eucalipto, uma combinação que o fazia lembrar de tardes com Luana anos atrás, quando eles caminhavam de mãos dadas, sonhando com o futuro. Ele estacionou perto da entrada, o coração batendo como um tambor de guerra. O parque estava calmo, com alguns visitantes passeando entre as alamedas de palmeiras, mas Luana não estava lá. Ele sentou-se em um banco sob uma árvore, o som dos pássaros misturando-se ao zumbido distante da cidade. Enquanto observava as famílias e casais ao redor, pensou em Alice. Como seria a vida dela? O que ela gostava? Será que ela sabia quem ele era? A ideia de que sua filha crescera sem ele era como uma faca girando em seu peito. Mas a culpa não o paralisaria. Não desta vez. Ele abriu o celular novamente, decidido a mandar uma mensagem para Luana. Escreveu e apagou várias vezes, as palavras nunca parecendo certas. Finalmente, digitou algo simples. Luana, sei que te magoei no passado. Não sabia sobre Alice. Quero entender tudo. Quero fazer parte da vida dela. Por favor, me dá uma chance de conversar. Ele apertou enviar, antes que pudesse mudar de ideia. O coração disparado como se tivesse corrido uma maratona. A mensagem ficou lá, marcada como entregue, mas sem resposta. Ele esperou, os minutos se arrastando como horas, o som da chuva começando a cair, leve, como um sussurro contra as folhas. Quando já estava prestes a desistir e voltar para o carro, o celular vibrou. Uma notificação. Luana. O coração de Rafael deu um salto, mas a mensagem era curta, quase fria. Jardim Botânico, café da entrada, amanhã, 15 horas. Não chegue atrasado. Ele leu e releu as palavras, o alívio misturado com uma nova onda de ansiedade. Ela concordara em falar, mas o tom sugeria que não seria fácil. O que ela diria e o que ele faria quando estivesse cara a cara com ela, sabendo que Alice era sua filha? Enquanto a chuva engrossava, batendo contra o capô do carro, Rafael sentiu uma mistura de esperança e medo. Amanhã, ele teria respostas. Ou, talvez, apenas o começo de uma nova batalha. A chuva caía em véus suaves sobre o Jardim Botânico, o som das gotas contra as folhas, como um murmúrio que tentava, mas não conseguia, acalmar o coração de Rafael. Ele estacionou o carro na entrada do parque, o relógio no painel marcando 14h45, 15 minutos adiantado. O café da entrada, com suas mesas de madeira envernizada e o aroma quente de expresso misturado ao perfume úmido de terra, parecia um refúgio improvável para a conversa que mudaria sua vida. Ele segurava o celular, a mensagem de Luana. Jardim Botânico, café da entrada, amanhã 15 horas. Não chegue atrasado. E ainda aberta, as palavras cortantes como uma lâmina afiada, mas com um fio de esperança que ele não ousava nomear. O céu cinzento refletia-se em poças espalhadas pelo chão, e Rafael atravessou a entrada do café, o coração batendo como um tambor preso em um ritmo que ele não controlava. O lugar estava quase vazio, salvo por um casal no canto, rindo baixo, e uma garçonete que limpava o balcão com um pano que cheirava a limão. Ele escolheu uma mesa perto da janela, onde podia ver a alameda de palmeiras lá fora, suas folhas balançando sob a chuva, como se sussurrassem segredos. Cada som,
O tilintar de xícaras, o zumbido distante de uma máquina de café, parecia amplificado, como se o mundo soubesse da importância daquele momento. Luana chegou às 15 horas em ponto, o cabelo castanho preso em um coque frouxo, gotas de chuva brilhando como pérolas em seu casaco azul. Ela estava sozinha, sem Alice, e isso trouxe um misto de alívio e decepção a Rafael. Ele queria ver a menina novamente, mas sabia que essa conversa precisava ser entre eles. Luana atravessou o café com passos firmes, mas seus olhos, quando encontraram os dele, carregavam uma tempestade contida como nuvens prestes a desabar. Rafael, disse ela, sentando-se à sua frente, a voz firme, mas com um tremor que denunciava a fragilidade por baixo. O perfume dela, floral, com um toque de baunilha, chegou até ele, trazendo memórias de noites que ele tentara enterrar. Você veio. Eu disse que viria, respondeu ele, a voz mais suave do que pretendia, como se temesse quebrar algo frágil entre eles. Luana, eu não sei nem por onde começar, mas preciso entender. Por que você não me contou sobre Alice? Ela desviou o olhar, fixando-se na janela, onde a chuva traçava linhas tortuosas no vidro. Por um momento, o silêncio entre eles foi mais alto que o som da chuva, pesado como uma cortina de veludo. Quando ela falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma dor que parecia ter sido guardada por anos. Você acha que foi fácil? Perguntou ela, os olhos voltando para ele, agora brilhando com lágrimas que não caíam. Eu te mandei mensagens, Rafael. Te liguei. Tentei de tudo. Mas você estava tão ocupado construindo seus prédios, sua vida nova, que não me ouviu. E então, eu parei de tentar. As palavras o acertaram como um vento gelado, cortando a pele. Ele se lembrou das mensagens que encontrara no e-mail, das súplicas que ignorara, influenciado por boatos e pela própria raiva. A culpa, que já o pesava desde a noite anterior, agora parecia uma âncora, puxando-o para o fundo de um mar de arrependimento. Eu não vi as mensagens, admitiu ele, a voz rouca, como se cada palavra doesse. Eu estava perdido, Luana, machucado. Pensei que você tinha seguido em frente. Alguém me disse que você estava com outra pessoa e eu acreditei. Fui um idiota. Ela riu. Um som seco, sem humor, como galhos quebrando. Alguém, claro, sempre tem um alguém para justificar, não é? Ela balançou a cabeça, os dedos brincando com a alça da bolsa. Eu estava grávida, Rafael. Sozinha. Tive que lidar com tudo. Os médicos, as contas, o medo. E você não estava lá. Ele sentiu o peito apertar, como se alguém tivesse enrolado uma corda em torno de seu coração. Queria se defender, explicar que não sabia, mas as palavras pareciam frágeis demais diante da verdade dela. Em vez disso, ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, o olhar fixo nos olhos dela. Me conta sobre ela, pediu ele, a voz quase um sussurro. Sobre Alice. Como ela é. O que ela gosta? Luana hesitou, como se pesasse o quanto podia compartilhar. Então algo em sua expressão suavizou, como se falar da filha fosse um terreno mais seguro. Alice é especial, disse ela, um sorriso tímido surgindo, como um raio de sol entre nuvens. Ela ama livros, especialmente os com muitas cores. Gosta de desenhar, de inventar histórias, mas ela também... Luana fez uma pausa, os olhos voltando para a janela, como se buscasse coragem na chuva. Alice tem autismo leve, diagnosticado há 2 anos. Não é fácil, Rafael. Ela precisa de rotinas, de cuidados especiais. Às vezes ela se fecha e eu me sinto tão impotente. A revelação caiu sobre ele como uma onda fria, roubando o ar. Autismo. Ele não sabia quase nada sobre isso, mas a palavra trouxe uma nova camada de peso à sua culpa. Sua filha enfrentando desafios que ele nem imaginava, e ele não estivera lá.
Ele olhou para Luana, vendo-a de repente não apenas como a mulher que amara, mas como uma mãe que carregara o mundo sozinha. "Como você fez isso?" perguntou ele, a voz tremendo. "Criá-la sozinha com tudo isso?" Luana deu de ombros, um gesto que parecia casual, mas carregava o peso de anos. "Você faz o que precisa fazer. Acorda todo dia, respira fundo e continua. Mas não vou mentir, Rafael. Houve dias em que achei que não conseguiria. As terapias, os médicos, as noites em que ela não dormia." Ela parou, os olhos brilhando novamente. "Mas ela é minha luz. Tudo vale a pena por ela." Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de admiração e vergonha. Queria estender a mão, tocar a dela, mas o abismo entre eles parecia largo demais. Em vez disso, ele perguntou: "E agora? O que ela sabe sobre mim?" Luana suspirou, o som leve como a chuva lá fora. "Nada. Ela é nova demais, Rafael. Eu não sabia como explicar. Disse que o pai dela estava muito longe, trabalhando, mas ela é curiosa. Ultimamente tem feito perguntas." Ela olhou para ele, os olhos estreitando. "E agora que você sabe, o que vai fazer? Aparecer na vida dela como se nada tivesse acontecido? Ou sumir de novo?" As palavras foram como uma faca, mas ele sabia que merecia. "Eu quero conhecê-la", disse ele, a voz firme, apesar do medo que crescia em seu peito. "Quero fazer parte da vida dela, Luana. Não sei como, mas quero tentar. Não vou desaparecer." Ela o estudou, como se procurasse a verdade em seus olhos. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos de mágoas e possibilidades não ditas. Então, ela se levantou, pegando a bolsa. "Não vou te impedir", disse ela, a voz firme, mas com um traço de vulnerabilidade. "Mas isso não é sobre você, Rafael. É sobre Alice, e ela precisa de estabilidade, não de promessas quebradas. Pense bem antes de entrar na vida dela." Ela começou a se afastar, mas parou, virando-se para ele uma última vez. "Amanhã, às 14, na livraria do shopping onde nos vimos. Alice gosta de passar a tarde lá. Se você quer mesmo conhecê-la, esteja lá. Mas venha como amigo da mamãe, não como pai. Ainda não." E com isso, ela saiu, deixando para trás o eco de suas palavras e o perfume que ainda pairava no ar. Rafael ficou na mesa, o café intocado esfriando diante dele. A chuva lá fora engrossava, batendo contra o vidro como um tamborilar de pensamentos. Ele estava a um passo de conhecer sua filha, mas cada passo parecia minado, cheio de riscos que ele não sabia como evitar. Como se aproxima de uma criança que não sabe quem você é? E o que Luana ainda não estava contando? Porque, no fundo, ele sentia que havia mais, algo que ela guardava como um segredo trancado a 7 chaves. Enquanto caminhava de volta ao carro, a chuva molhando seus ombros, Rafael sentiu uma determinação nova, como uma chama que começava a queimar. Ele não podia apagar o passado, mas podia construir algo novo. Amanhã, na livraria, ele veria Alice novamente, e talvez começasse a entender como ser o pai que ela merecia. Mas, ao entrar no carro, uma dúvida o acertou como um relâmpago. E se Luana decidisse no último segundo que ele não era digno de estar na vida de Alice? A chuva da noite anterior deixara São Paulo com um brilho úmido, o asfalto refletindo as luzes dos prédios como um espelho partido. Rafael dirigia em direção ao shopping, o coração batendo em um ritmo que parecia ecoar o ronco baixo do motor. Era quase 14 horas, e a livraria onde Luana marcara o encontro surgia em sua mente como um palco onde tudo poderia mudar ou desmoronar. O peso da dúvida ainda o perseguia. E se Luana mudasse de ideia? E se ela decidisse, no último segundo, que ele não merecia estar na vida de Alice? A ideia era como um espinho cravado em seu peito, mas ele a empurrou para o fundo, focando na promessa que fizera a si mesmo. Hoje, ele conheceria sua filha.
O shopping estava movimentado, mas menos caótico do que no sábado anterior. O ar cheirava a café recém-passado e ao doce pegajoso de waffles vendidos em um quiosque próximo. Rafael atravessou a praça de alimentação, os sons de risadas e talheres tilintando, misturando-se ao zumbido de seus próprios pensamentos. A livraria ficava no segundo andar, um oásis de prateleiras coloridas e silêncio acolhedor, com o cheiro de papel novo e tinta que sempre o fazia lembrar de tardes de infância. Ele chegou 10 minutos adiantado, as mãos suadas, o estômago embrulhado como se tivesse engolido um punhado de pedras. Luana já estava lá, sentada em um canto da sessão infantil, com Alice ao seu lado. A menina estava debruçada sobre um livro ilustrado, os cachos escuros caindo sobre o rosto, enquanto apontava para uma página, falando algo que Rafael não conseguia ouvir. Luana sorriu para ela, um sorriso tão suave que parecia derreter o ar ao redor. Mas quando seus olhos encontraram os de Rafael, a expressão endureceu, como uma cortina caindo. Ela se levantou, sussurrando algo para Alice, que ergueu a cabeça, curiosa, os olhos avelã brilhando como os dele sob a luz suave da livraria. "Você veio", disse Luana, a voz neutra, mas com um fio de cautela, como se estivesse pisando em um campo minado. "Lembre-se do que combinamos. Você é só um amigo da mamãe por enquanto." Rafael assentiu, o coração apertado, como se alguém o segurasse com força. "Eu sei. Não vou forçar nada." Luana o estudou por um momento, como se procurasse rachaduras em sua promessa. Então fez um gesto para que ele se aproximasse. Alice olhou para ele, a cabeça inclinada, os olhos grandes e inquisitivos, como os de um filhote de coruja. "Quem é você?" perguntou ela, a voz clara, mas com um toque de hesitação, como se testasse o terreno. "Oi, Alice", disse Rafael, agachando-se para ficar na altura dela. Ele tentou sorrir, mas sentiu o rosto rígido, os músculos tensos. "Sou o Rafael, um amigo da sua mãe." Alice franziu o nariz como se avaliasse a resposta. Então voltou ao livro, apontando para uma ilustração de um dragão verde com asas brilhantes. "Você gosta de dragões?" perguntou ela sem tirar os olhos da página. Rafael olhou para Luana, que fez um leve aceno, como se dissesse, "Vai em frente." Ele se sentou no chão ao lado de Alice, o carpete macio sob suas mãos, o cheiro de livros novos misturando-se ao perfume floral de Luana, que pairava como uma lembrança. "Adoro dragões", disse ele, a voz mais leve agora, como se a presença de Alice dissolvesse um pouco da tensão. "Esse aí parece bem legal. Ele tem um nome?" "É o Espeto", respondeu Alice, com uma risadinha que soou como sinos tilintando. "Eu inventei. Ele cospe fogo azul e voa mais rápido que um avião." Rafael sorriu, genuíno dessa vez, sentindo algo quente se espalhar pelo peito, como um gole de chocolate quente em um dia frio. "Fogo azul? Isso é bem raro." "O Espeto tem alguma aventura especial?" Alice animou-se, os olhos brilhando enquanto contava a história do dragão que salvava uma floresta de um vilão feito de sombras. Rafael ouvia, fascinado, não apenas pela imaginação dela, mas pelo jeito como suas mãos dançavam no ar, como se desenhassem a história. Luana observava em silêncio, sentada a poucos passos, os olhos suavizando a cada risada de Alice, mas ainda carregados de uma cautela que Rafael podia sentir como um peso no ar. Quando Alice terminou, ele aplaudiu, exagerando o gesto para arrancar outro sorriso dela. "Você é uma contadora de histórias incrível", disse ele. "Já pensou em escrever um livro sobre o Espeto?" Ela corou, escondendo o rosto no livro, mas Rafael viu o canto de sua boca subir. Luana interveio, a voz suave, mas firme. "Alice, que tal escolher outro livro para levar para casa?" Ela olhou para Rafael, um aviso silencioso nos olhos. "Não force a barra."
Alice pulou do chão, correndo para uma prateleira cheia de livros coloridos, e Rafael se levantou, o coração batendo forte, como se tivesse corrido uma maratona. Ela é incrível, disse ele a Luana, a voz baixa, cheia de uma emoção que ele não conseguia conter. Como você faz isso? Criá-la sozinha com tanto cuidado? Luana cruzou os braços, o olhar fixo em Alice, que agora folheava um livro com capa brilhante. Não é fácil, disse ela, a voz carregada de um cansaço que parecia entalhado em seus ossos. O autismo dela, às vezes, é um dia de cada vez. Ela ama rotinas, mas mudanças a assustam. As terapias ajudam, mas são caras e eu... Ela parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. Eu faço o que posso. Rafael sentiu um aperto no peito, uma mistura de admiração e culpa. Ele queria perguntar mais, entender os desafios que Luana enfrentava, mas o momento parecia frágil, como uma bolha de sabão prestes a estourar. Em vez disso, ele disse: se houver algo que eu possa fazer para as terapias, para qualquer coisa, me diz. Quero ajudar. Luana o olhou, os olhos estreitando, como se pesasse a sinceridade dele. Não é tão simples, Rafael. Não é só dinheiro, é tempo, paciência, presença. Você não pode simplesmente aparecer e achar que vai consertar tudo. As palavras foram como uma brisa gelada, mas ele assentiu, sabendo que ela tinha razão. Eu sei, mas quero aprender, quero estar aqui, de verdade. Ela não respondeu, mas algo em sua expressão suavizou, como se uma rachadura tivesse aparecido em sua armadura. Alice voltou correndo, segurando um livro sobre dinossauros. Mamãe, esse aqui, disse ela, a voz vibrante, e então olhou para Rafael. Você gosta de dinossauros? Claro, disse ele sorrindo. Qual é o seu favorito? O Velociraptor, respondeu Alice, os olhos brilhando. Ele é rápido e esperto, como o espeto, mas com garras. Rafael riu e, por um momento, o mundo pareceu mais leve, como se a risada de Alice pudesse afastar as sombras. Luana sugeriu que passassem a tarde no Jardim Botânico, já que Alice adorava o lugar. E Rafael concordou imediatamente, o coração disparado com a possibilidade de mais tempo com elas. No parque, o sol começava a romper as nuvens, tingindo as folhas de um verde vibrante. Alice corria à frente, apontando para borboletas e flores, enquanto Rafael e Luana caminhavam lado a lado. Um silêncio cuidadoso entre eles. Ele observava Alice, notando como ela parava para tocar as pétalas de uma flor, os dedos delicados, os olhos concentrados. Luana explicou em voz baixa que Alice às vezes ficava absorta em detalhes, que isso era parte de quem ela era. Rafael ouvia, absorvendo cada palavra, sentindo o peso e a beleza de conhecer sua filha. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Alice correu até eles, segurando uma folha que encontrara. Olha, Rafael, é uma folha estrela, disse ela, mostrando a folha em forma de coração. É linda, disse ele, agachando-se para olhá-la de perto. Você é boa em encontrar tesouros, né? Alice sorriu, e pela primeira vez, Rafael sentiu uma conexão. Frágil, mas real, como uma ponte começando a se formar. Luana observava, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia nomear. Talvez esperança, talvez medo. Quando eles se despediram, com Alice acenando enquanto segurava o livro de dinossauros, Luana disse baixo: foi um bom começo. Mas isso é só o começo, Rafael. Ele assentiu, o coração cheio de uma mistura de alegria e ansiedade. Enquanto dirigia para casa, a imagem de Alice segurando a folha estrela ficava em sua mente. Mas uma nova dúvida o perseguia. Como ele poderia ser o pai que Alice precisava, se nem sabia por onde começar? E o que Luana ainda guardava, naquela muralha de silêncio que ele sentia, mas não podia tocar?
A noite caíra sobre São Paulo como um véu de veludo, as luzes dos prédios piscando como estrelas presas em uma teia de concreto. Rafael dirigia para casa, o eco da risada de Alice ainda reverberando em sua mente, leve como o tilintar de sinos, mas pesado com o peso de uma responsabilidade que ele estava apenas começando a compreender. A folha estrela que ela lhe mostrara no jardim botânico parecia brilhar em sua memória, um pequeno tesouro que marcava o primeiro fio de conexão entre eles. Mas as palavras de Luana foi um bom começo. Mas isso é só o começo, Rafael. Pairavam como uma névoa, trazendo uma dúvida que ele não conseguia dissipar, o que ela ainda escondia, e como ele poderia provar que merecia ser o pai que Alice precisava. Em seu apartamento, o silêncio era cortante, quebrado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado e pelo tic-tac de um relógio na parede. Rafael sentou-se no sofá, o celular na mão, a foto de Alice no perfil de Luana ainda aberta. Sua filha. A palavra ainda parecia estranha, como uma peça de quebra-cabeça que não encaixava. Ele pensou na vida que construíra, os arranha-céus, as reuniões intermináveis, as noites solitárias. Tudo isso parecia vazio agora, como uma casa sem móveis, sem calor. Ele precisava mudar, não apenas por Alice, mas por si mesmo. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma determinação que queimava como uma chama recém-acesa. Ele passou horas pesquisando sobre autismo, devorando artigos e vídeos, anotando termos como rotinas sensoriais e estímulos visuais. Cada palavra era como uma pedra no caminho que ele precisava atravessar, mas também uma ponte para entender Alice. Ele queria estar preparado, não apenas para impressionar Luana, mas para ser útil, para ser presente. Quando o relógio marcou meio-dia, ele enviou uma mensagem para Luana, cuidadosa, mas firme. Quero vê-la de novo. Me diz quando e onde. Estou aprendendo, Luana. Quero fazer isso direito. A resposta demorou, cada minuto esticando-se como uma corda tensa. Quando o celular vibrou, ele quase derrubou a xícara de café. A mensagem era curta, mas menos fria. Sábado, 10 horas, no Parque Ibirapuera. Alice gosta de desenhar lá. Traga um caderno de desenho, ela vai gostar. O resto da semana foi uma dança entre ansiedade e preparação. Rafael comprou um caderno de desenho com capa de dragões, lembrando-se do espeto de Alice e um conjunto de lápis de cor que brilhavam como joias sob a luz. Ele também começou a refletir sobre sua vida, sobre as escolhas que o levaram a ignorar as mensagens de Luana 7 anos atrás. A culpa ainda era uma sombra, mas agora ele a via como um lembrete, não uma prisão. Ele queria ser mais do que o arquiteto de prédios. Queria construir algo real, algo que durasse. No sábado, o Ibirapuera estava vivo com o canto dos pássaros e o cheiro fresco de grama cortada, misturado ao aroma doce de algodão doce vendido por um ambulante. Rafael chegou cedo, o caderno de desenho sob o braço, o coração batendo como um tambor de guerra. Ele encontrou Luana e Alice perto de um lago, a menina sentada em uma manta colorida, desenhando com uma concentração que fazia o mundo ao redor desaparecer. Luana estava ao lado, folheando um livro, mas seus olhos ergueram-se quando Rafael se aproximou, uma mistura de cautela e curiosidade. — Você trouxe algo? — perguntou ela, apontando para o caderno. Rafael sorriu, mostrando a capa com dragões. Achei que o espeto merecia um lugar especial. Alice olhou para cima, os olhos brilhando como estrelas ao ver o caderno. — É para mim? — perguntou, a voz vibrante, como se o presente fosse um tesouro mágico. — É claro, disse Rafael sentando-se ao lado dela. Pensei que você poderia desenhar mais aventuras do espeto, ou quem sabe um dinossauro voador. Ela riu, pegando o caderno com cuidado, os dedos traçando os dragões na capa como se fossem reais. Rafael sentiu o peito aquecer, como se o sol tivesse rompido as nuvens.
Ele olhou para Luana, que observava em silêncio, um leve sorriso nos lábios, mas os olhos ainda guardavam aquela muralha que ele não conseguia escalar. A manhã passou como um sonho, com Alice desenhando dragões e dinossauros, narrando histórias que misturavam fantasia e realidade. Rafael participava, sugerindo cores e detalhes, aprendendo a linguagem dela, feita de gestos rápidos e silêncios profundos. Luana às vezes se juntava, apontando para um desenho ou fazendo uma piada, e por momentos era como se o passado não existisse, como se fossem uma família. Mas Rafael sabia que era uma ilusão frágil, sustentada por instantes que poderiam desmoronar. Enquanto Alice corria para perseguir uma borboleta, Rafael aproveitou para falar com Luana. "Ela é tão viva", disse ele, a voz carregada de admiração. "Você fez um trabalho incrível com ela." Luana olhou para a filha, os olhos suavizando. "Ela é o que me mantém em pé", disse a voz baixa, como se confessasse um segredo. "Mas é exaustivo, Rafael. As terapias, as consultas, as noites em que ela não dorme porque algo quebrou a rotina. Às vezes, eu me pergunto se estou fazendo o suficiente." Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de respeito e impotência. "Me deixa ajudar", disse ele, as palavras saindo quase como uma súplica. "Não só com dinheiro, mas com tempo. Quero aprender o que ela precisa, estar lá nas consultas, nas pequenas coisas." Luana o olhou, os olhos estreitando, como se procurasse uma rachadura em sua promessa. "Você diz isso agora", respondeu ela, a voz firme, mas com um tremor. "Mas e quando a novidade passar? Quando for difícil? Você já sumiu antes, Rafael." As palavras foram como uma faca, mas ele não recuou. "Eu sei que errei, mas não sou mais aquele cara. Deixa eu provar." Ela não respondeu, mas o silêncio era menos pesado, como se uma porta tivesse sido entreaberta. Alice voltou correndo, segurando uma flor amarela, e entregou-a a Rafael. "É para você?", disse ela, o sorriso tão brilhante que parecia iluminar o parque. Ele pegou a flor, o coração disparado, e olhou para Luana, que sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez. "Ela gosta de você", disse ela baixo. "Mas vá com calma, Rafael. Ela precisa de consistência." Os encontros se tornaram regulares. Rafael ia ao parque, à livraria, ao jardim botânico, sempre como amigo da mamãe. Mas cada momento com Alice construía algo novo. Ele aprendia seus sinais, como quando ela ficava quieta demais, absorta em um detalhe, ou quando precisava de espaço. Luana, aos poucos, começava a baixar a guarda, compartilhando histórias sobre os primeiros anos de Alice, os desafios e as pequenas vitórias. Rafael ouvia, absorvendo cada palavra como se fosse um mapa para o coração de sua filha. Mas o passado ainda lançava sombras. Uma noite, enquanto jantava sozinho, Rafael recebeu uma ligação de Pedro, seu velho amigo. A voz dele era descontraída, como se os anos não tivessem passado. "Ouvi dizer que você está correndo atrás da Luana de novo", disse Pedro rindo. "Cuidado, cara. Ela sempre foi complicada." Rafael sentiu o sangue ferver, lembrando-se dos boatos que o afastaram de Luana anos atrás. "Você estava errado sobre ela", disse ele, a voz cortante, "e eu fui um idiota por te ouvir. Não me liga mais." Ele desligou, o coração batendo forte, mas com uma clareza nova. Ele não precisava de Pedro, nem dos ecos de um passado que o mantivera preso. Ele precisava de Alice e talvez de Luana, se ela permitisse. Meses depois, em um domingo ensolarado, Rafael estava no jardim botânico com Alice e Luana, ajudando a menina a montar um castelo de gravetos. Alice ria, os cachos balançando, e Luana, pela primeira vez, parecia relaxada, os olhos brilhando com algo que lembrava o amor de anos atrás. Quando Alice correu para pegar mais gravetos, Luana virou-se para Rafael, a voz hesitante. "Tem algo que eu não te contei", disse ela, o tom baixo,
como se temesse quebrar o momento. Quando Alice foi diagnosticada, eu quase desisti. Tive medo de não ser o suficiente. Mas então, encontrei uma carta que você escreveu anos atrás, antes de terminarmos. Você falava sobre construir algo que durasse, algo maior que nós. Guardei essa carta, Rafael. Ela me deu força. Rafael ficou paralisado, o coração disparado. Ele se lembrava vagamente daquela carta, escrita em uma noite de sonhos e vinho, quando acreditava que ele e Luana construiriam uma vida juntos. "Você guardou?" perguntou, a voz tremendo. Luana assentiu, puxando do bolso um envelope amarelado, as bordas gastas pelo tempo. Eu lia quando achava que não ia conseguir. E agora? Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas. "Acho que você está tentando construir isso de novo. Com a Alice. E talvez com a gente." O mundo pareceu parar. Rafael olhou para ela, vendo a mulher que amara, a mãe que protegera Alice sozinha e agora alguém que talvez estivesse disposta a abrir a porta novamente. Ele pegou a mão dela, hesitante, e quando ela não recuou, sentiu uma esperança que era como o primeiro raio de sol após uma tempestade. "Eu quero isso", disse ele, a voz firme. "Quero vocês duas, não vou desistir." Luana sorriu, um sorriso que misturava medo e possibilidade, e apertou a mão dele. Alice voltou correndo, segurando um graveto em forma de estrela, e gritou: "Olha, mamãe, Rafael, é pro castelo!" Eles riram, e pela primeira vez, Rafael sentiu que estavam construindo algo juntos, não um prédio de aço, mas uma família. O caminho não seria fácil, mas enquanto via Alice colocar o graveto no castelo, com Luana ao seu lado, ele soube que valeria a pena. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 e veja também essa história emocionante que aparece na tela. Até o próximo vídeo.